quantas vezes você já ouviu que precisa pensar positivo independentemente de tudo de ruim que está se passando na sua vida, ou sobre como você se sente com tudo que está se passando lá fora? É uma realidade, tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está vivenciando, sentindo na pele. E quantas vezes você já ouviu para não se deixar abalar, que é preciso sentir gratidão por tudo e que todas as coisas são assim mesmo, para você olhar para o próximo e ver quanta gente está pior que você. Você já se deparou com todas essas condições? Então, a minha intenção hoje é a gente falar sobre o que é essa tal de positividade tóxica que virou uma moda. Bom, para mim, a positividade tóxica ela é caracterizada exatamente por se exaltar um positivo e tentar de forma frenética reprimir de qualquer modo qualquer sentimento negativo. E isso se relaciona muito com invalidar o emocional, né? E uma forma de não se perceber como isso acaba desmerecendo a emoção, as nossas próprias, a do outro, né? Às vezes alguém vem te contar uma história e você fica lá dizendo para a pessoa, né? Ah, mas olha o lado positivo disso. Ai, seja grato por tudo que te passa. E isso é uma negação emocional. Então, esse tema toma uma proporção ainda pior quando a gente está trazendo essa positividade tóxica, né, para invalidar não só o emocional individual, mas de uma maneira abrangente, atingindo a toda a sociedade, com um monte de rótulo, né, de como você deve pensar positivo o tempo todo. Então, essa positividade é um jeito que a nossa sociedade está constantemente tentando dizer: olha, isso é o certo, você tem que ser feliz, você tem que parar de ter sentimentos desagradáveis, de tristeza, você não pode sentir raiva, você não pode sentir medo, tudo que você faz está errado, isso tudo tem que ser eliminado. E aí fica botando, né, na nossa pauta aí diária de internet um monte de fórmulas. Então a ideia é que podemos ser mais saudáveis e termos mais qualidade de vida se nós, na verdade, pudermos falar dos nossos sentimentos, por mais que eles possam parecer negativos. Há até quem pense que pensamento positivo é o suficiente para criar todas as infinitas possibilidades e evitar qualquer problema. Mas isso não é tão simples. A gente vive num mundo no qual todas as situações desagradáveis acontecem o tempo todo. E não é possível nós imaginarmos que isso não nos afeta de algum modo. E mesmo pensar positivo o tempo inteiro não é uma solução. Eu mesma, quantas vezes até conseguir enxergar o lado positivo de tudo o que eu passei, de toda a dor que eu já vivenciei, quanto eu sofri muito, viu? Foi um grande desafio para mim. O problema é que toda essa negação dos aspectos difíceis da nossa vida acabam pesando e em algum momento a gente traz todos esses nossos sentimentos contidos e que são negativos e que estão reprimidos para fora, porque a gente não consegue guardá-los por muito tempo. E aí, quando eles ressurgem, eles vêm com uma intensidade ainda maior, como se a nossa mente acumulasse todos esses sentimentos lá dentro. E a hora que a gente os liberasse, viessem como um dragão cuspindo fogo, porque a gente já não aguenta mais. E aí é onde vem as explosões de todos os nossos sentimentos desagradáveis. Então, quem está aí reprimindo muito, né, a própria raiva, engolindo o sapo, não dizendo não, né, no fim das contas sabe que reprimir raiva só está contribuindo para que mais para frente você acabe tendo aí uma explosão. O importante é não reprimir sentimentos, mas aprender a expressá-los de forma adequada. Ou seja, expressar esses sentimentos como raiva, tristeza, medo, culpa, de uma forma que não seja prejudicial a você mesmo e a qualquer outro. Eu, Andréa, acredito que há um ponto da dor que nos leva a uma virada da chave. Nem sempre ou quase nunca isso é fácil.
E é muito importante que nós saibamos pedir ajuda e possamos contar com essa ajuda. Não uma ajuda que nos diga, está tudo bem de pensar negativo, mas que mostre para nós que tudo na vida é dual. E essa dualidade é importante, mesmo aqueles sentimentos terríveis de hoje, ou aquela condição que parece insuportável, nós vamos morrer por aquela dor, vai passar, como todas sempre passaram. Basta você olhar para trás e ver por quantas dores você já passou e quanto você já se transformou. E quanto essas dores nos transformam num grande ser humano, cheio de aprendizado. E aí sim a gente pode olhar para isso de uma forma positiva, porque a gente foi capaz de compreender a dor. É preciso que haja uma vontade, isso é fato, sua, de querer sair da dor. A permanência sempre é uma escolha. Então, hoje, por exemplo, ainda que estejamos, diante de uma pandemia que tem causado toda sorte de medo, medo de perder quem amamos, ou de adoecermos, nos contagiarmos e ficarmos aí com os piores sintomas possíveis, ou o medo das consequências financeiras por todas essas questões que a gente está assistindo. Sim, é possível que façamos a escolha de não aumentarmos essa nossa ansiedade, o medo sobre tudo isso. Por exemplo, deixando de assistir ao noticiário e fazendo a escolha de ouvir músicas de boa qualidade. Fazendo com que o nosso cérebro comece a ativar substâncias que nos acalmam. Isso é uma escolha. É possível sim que busquemos conversar com outras pessoas, que falemos dessas nossas dúvidas, anseios, medos, todo esse processo de dor que nos abala, e aí é conversar com alguém que te ouça, só te ouça, sem colocar qualquer filtro de julgamento. Isso vai te ajudar exatamente a se olhar, colocar os seus sentimentos para fora. Às vezes escrever sentimentos no papel, dizer às pessoas que ama, o quanto as ama, não pelo medo de perdê-las, mas porque as ama, independentemente de qualquer crise que haja. E isso são possibilidades reais, que precisam muito da sua iniciativa e vontade de dizer não a tanta coisa negativa que vem de fora, e piora nossas condições, e também dizer não à positividade tóxica. Ter um centro, um ponto de equilíbrio, encontrar aí dentro a sua dor, olhar para ela, conversar com ela com amor a você mesmo, e depois entender o quanto ela é fruto do meio e o quanto ela é real. O quanto ela teve uma origem nessas circunstâncias, nessa situação que estão aí postas, e o quanto está atrelada a crenças e outras questões que já estavam aí guardadas dentro de você e só se intensificaram agora. Eu costumo dizer a quem me procura para passar por uma terapia multidimensional comigo, que não há certo ou errado, bom e mal. Há o que é e o que podemos aprender a partir dessas experiências. Que somos como uma pilha. Temos um polo positivo e um polo negativo. Em ambos deve haver um equilíbrio, porque qualquer excesso causará bloqueios energéticos e falha no nosso sistema físico e emocional. O que temos que fazer é encontrar em nós o nosso ponto de equilíbrio, que precisa, antes de mais nada, se compreender o ruim para se entender o bom. E assim é como é a nossa existência e experiência humana. Passarmos por tudo isso, sendo amorosos e gentis conosco mesmos, é uma grande lição. Amar a nós antes de qualquer outra coisa e encontrarmos em nós a nossa verdade e a verdadeira dádiva que é estarmos vivos, para então entendermos que tudo o que é traz em si um aprendizado e que eu posso sentir muito tudo. Isso não vai me tornar nem melhor nem pior. Apenas é o meu tempo de aprendizado. Para liberar todos esses sentimentos
de ansiedade, angústia, medos, culpa, reprimidos aí, de repente por uma positividade tóxica, me chama no direct. Eu te ajudarei a compreender essa dualidade e a encontrar a chave para o seu equilíbrio energético.